Olá, alunos! A nossa aula de hoje é sobre o capítulo 10, que tem como título Ásia, Aspectos Naturais e Regionalização. O objetivo dessa aula, que vocês vão absorver de conhecimento, é identificar a diversidade natural do continente asiático e suas regiões. Então, pelo objetivo aí, nós vamos conhecer os principais aspectos físicos do continente asiático. O clima, a vegetação, a hidrografia, como também conhecer as regiões que tem como característica, essas regiões foram classificadas a partir do critério físico natural. Tá bom? Então vamos lá. Situada quase totalmente no hemisfério norte, é cortado pela linha do Equador, Trópico de Câncer e pelo Círculo Polar Ártico. Então, como ele diz aí, é quase totalmente no hemisfério norte. Ou seja, que uma parte do continente está localizado no hemisfério sul, certo? Então vocês observam a linha do Equador aí, que é a linha principal, o paralelo principal que separa, divide o globo em hemisfério norte e hemisfério sul. Isso vocês estudaram em aulas anteriores, em séries anteriores. Então o globo ele está dividido com base na linha do Equador em hemisfério norte e hemisfério sul. Então vocês observem aí nesse mapa que uma pequena parcela do continente asiático está abaixo da linha do Equador, ou seja, está no hemisfério sul, ou seja, a região ali, uma parte da região do sudeste asiático, na Indonésia, certo? Na Malásia. E tomando como base o meridiano de Greenwich, certo? O continente se encontra no hemisfério oriental. Então, o meridiano de Greenwich é a linha vertical principal que divide e separa o globo em hemisfério oriental ou leste ou hemisfério ocidental oeste. Então esse meridiano de Greenwich está localizado na Europa, lá em Londres. Então por isso que o continente asiático está totalmente no hemisfério oriental ou leste. O continente asiático, gente, possui atualmente 50 países, certo? E é o país, é o continente mais extenso da Terra. Ele representa mais de 30% das terras do globo. É o continente mais populoso do mundo, Lá se destaca dois países com mais de 1 bilhão de pessoas, que é o caso da China e da Índia. O relevo, Então, a Ásia, gente, ela é banhada ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, a leste pelo Pacífico e ao sul pelo Índico. As fronteiras ocidentais são constituídas pelos montes Urais, que separam as porções europeias e asiáticas da Rússia, pela cadeia do Cáucaso, pelos mares Cáspio, Negro e Mediterrâneo. Bom? Então é só uma informação a mais. E a estrutura geológica lá do continente asiático possui três características principais, que é a questão da intensa movimentação das placas tectônicas, que desencadeiam terremotos, maremotos, tsunamis e vulcanismo, que são grandes, vamos dizer assim, problemas para a sociedade do continente asiático, essa porção aí, que ocorre essas placas tectônicas, desencadeiam esses terremotos, maremotos e tsunamis, as catástrofes ambientais. Lá também existe a maior conjunto de cadeias do mundo, que é a Cordilheira do Himalaia, que se originou a partir do choque da placa tectônica indiana com a asiática. O Círculo de Fogo do Pacífico, também outra característica da estrutura do relevo asiático, onde ocorrem vulcões em atividade, e principalmente no extremo oriente, Japão, e umas partes do sudeste asiático. O relevo. Agora nós vamos aí conhecer as diferentes formas de relevo. O relevo, você já sabe que são aqui as formas da Terra, Então, como o continente ele é bastante extenso, ele vai possuir praticamente todos os tipos de relevo: cordilheira, planalto, planície e depressão, certo? Então, a cordilheira que se destaca lá é a Cordilheira do Himalaia, com 2.400 km de comprimento e 400 km de largura, barreira natural para as massas de ar quentes e frias.
mais de 70 picos elevados, superiores a 7.000 metros de altitude, se destacando entre eles o K2, que é o segundo maior do mundo, com 8.611, e o Everest, que está no topo, com 8.848 metros. É os picos mais elevados da Terra. As planícies que se destacam lá, a Mesopotâmica, né, o rio Tigres e Eufrates, lá se localiza o rio Tigres e Eufrates, que foram um berço, né, das primeiras civilizações da Terra. Mekong, lá se destaca o cultivo de arroz, e a Siberiana, maior planície asiática. Os planaltos é os que predominam no continente asiático, e se destacam dois: Planalto do Pamir, que se diz um nome conhecido como telhado do mundo, certo? Por que telhado do mundo? Porque ele é o maior planalto da Terra. Planalto do Tibete, com elevadas altitudes acima de 3.500 metros, onde se caracteriza a baixa pluviosidade, a baixa concentração de chuvas e temperaturas baixas. E nós temos as depressões absolutas, as mais baixas da Terra. O que é depressão absoluta? São aquelas áreas, aquele tipo de relevo que é mais baixo que as áreas ao seu redor e está abaixo do nível do mar. Então, o nível do mar, o ponto de referência, começa com zero para avaliar a altitude, né? Calcular a altitude de um relevo, tá bom? Então, lá se destaca o Mar Morto, com quase 400 metros de altitude abaixo do mar. Mar Cáspio e Mar de Aral. Então, esses mares, pessoal, dessas depressões aí, eles, como diz aí, são lagos de água salgada. Então, eles dificultam aí o ecossistema marinho, tá bom? Então, dificilmente há vida nesses mares. Vidas marinhas, tá bom? E dando continuidade, nós temos aí o relevo e a hidrografia da Ásia. Eu vou só dar mais ênfase ao relevo, pessoal, só para vocês observarem no mapa que as áreas mais claras, mais verdes, se classificam que as planícies e depressões. E as áreas mais escuras, mais amarronzadas, são as cordilheiras, as montanhas e os planaltos, tá bom? Aí algumas imagens dos relevos: a planície de Mekong, no Vietnã, o Mar Morto, na Jordânia, depressão, a cadeia montanhosa Everest, Nepal, e o Planalto de Pamir, no Tajiquistão, né? A hidrografia, né? A hidrografia é a ciência que trata das águas, né? Então, os rios desempenham um importante papel na economia, não só na Ásia, mas em toda a Terra, né? Então, ela tem como atividade econômica a produção agrícola, né? Lá na Ásia, o arroz, abastecimento, pesca e transporte, como também a produção de energia elétrica. Então, os principais rios do continente asiático: nascente no Planalto da Mongólia, Lena, Obi e Yenisei; nascente do Himalaia, Brahmaputra, Ganges e Indo; nascente na porção central, Rio Azul e Rio Amarelo, certo? Rio Tigres e Eufrates se caracteriza pela irrigação agrícola. Rio Ganges, importância econômica e religiosa. E o rio que eu falei é Rio Azul, que é o maior usina hidrelétrica do mundo, Três Gargantas. Eu não vou pronunciar porque pode ser que eu pronuncie incorretamente, tá certo? Mas ele significa Rio Azul, e o outro lá, Yonhou, acho que é isso, Rio Amarelo, o Yangtze, né? Não sei o pronunciamento correto. A hidrografia: nós temos a ponte sobre o rio Eufrates, ó, uma imagem na Turquia, e a usina de Três Gargantas sobre o rio Yangtze, né? O Rio Azul, na China, certo? É a maior hidrelétrica do mundo, né? A segunda é no nosso continente, né?
no Brasil e Paraguai, que é a usina de Itaipu. O clima, né? Ele possui uma grande diversidade climática, como eu falei, que ele se estende de 80 graus norte a 10 graus sul no hemisfério sul. Então ele possui uma variedade de latitudes baixas e altas. Então os climas vão do equatorial ao polar. No sul e no sudeste ocorrem os eventos de monções, que são massas de ar que deslocam-se das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Monções de inverno, massas de ar frio e seco que se movimentam do continente para o Oceano Índico, provocando estiagem. Monções de verão, massas quentes e úmidas partindo do Oceano Índico para o sul e sudeste asiático, provocando fortes chuvas cheias nos rios. Vou mostrar aqui a imagem, né, dos monções, certo? Os efeitos, né? O efeito dos monções de verão, ó. Ocorre o que? Bastante chuva, isso na região próxima a Mumbai, na Índia, tá vendo? E na mesma região, efeito das monções de inverno, seca, certo? Aí é um mapa mostrando os tipos de clima, né? Nós temos aí o equatorial, tropical, subtropical, deserto, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, polar, frio de montanha, né? Então são uma variedade de climas, né? A vegetação, tal como a variedade climática, há muita diversidade vegetal. As vegetações mais devastadas são as florestas temperadas e tropicais, porque elas estão sendo substituídas, né, pela agricultura, pela exploração da matéria e também pelas aglomerações urbanas, né? Pelo crescimento das cidades. Aí o mapa mostrando as vegetação natural e a área de cultivo. Ó. Nós temos aí que a tundra, floresta de coníferas, floresta temperada, vegetação mediterrânea, pradarias, estepes, deserto, savanas, floresta tropical e equatorial, vegetação de altitude, e nós temos essa cozinha lilás, que é a área de cultivo. Pessoal, peço desculpa aí pelo latido do cachorro, né? Isso acontece, né? Gravando em casa, tá bom? Variedade e vegetação nas imagens, né? A tundra no hemisfério das regiões polares, a vegetação mediterrânea, próxima ao mar Mediterrâneo, a savana, áreas mais quentes, a taiga, floresta de coníferas, pradarias e estepes, floresta tropical, floresta temperada, deserto e vegetação de altitude. O desmatamento. Cerca de 60% da floresta tropical da Ásia já foi devastada no lugar destinado à agricultura e pecuária. Isso nós vimos, né, no islado interior. O uso do solo. Muitos dos problemas ambientais que ocorrem no continente asiático estão ligados ao uso intensivo do solo e aos impactos ambientais negativos gerados pela atividade agropecuária. Bom? Então, vamos lá. Uma imagem mostrando como amenizar os impactos sobre o solo, né? Nós temos aí essa imagem vertical, que é rotação de cultura, ou seja, um terreno, né, com a variedade de cultivos, certo? Que vai favorecer aí a fertilidade do solo, vai proteger o solo, vai deixar não vai ter tantos impactos, não vai deixar o solo tão pobre em nutrientes. Já essa outra aí é técnica chamada de cultivo em curvas de nível ou terraceamento. É uma forma também que tem na Ásia lá, bastante conhecido na Ásia, utilizado na Ásia, para dificultar, amenizar os impactos da erosão, certo? Diminuir a intensa erosão. Busca pela sustentabilidade, né? Então, um projeto que prevê a construção de edifícios e paisagens que utilizam tecnologia verde e o uso de fontes renováveis de energia, na Iskandar, né, na Malásia. Na China também existe projeto de concepção de cidades mais verdes e sustentáveis, como Cidade Floresta e Yuzhou, né? Essa busca pela sustentabilidade, gente, isso vai ser bastante agora necessário, né? Temos aí os impactos ambientais provocados aí
pelo aquecimento global, né, o efeito estufa, e se faz necessário, né, que as nações busquem alternativas que amenizem os impactos ambientais. Paisagens e modo de vida, né? A ampla diversidade dos ambientais naturais na Ásia proporciona uma enorme pluralidade de modo de vida. Exemplo, regiões equatoriais e tropicais habitam os povos nativos, ou seja, vamos dizer assim, os índios, né, os aborígenes, que sobrevivem da caça e da pesca. Ainda na Ásia, mesmo no século XXI, né, nós temos povos que vivem da caça e da pesca. Em algumas ilhas japonesas habitam povos que vivem só simplesmente da atividade pesqueira, né, que o país consome bastante peixe. Nas regiões de clima deserto e que da vegetação vivem os grupos nômades, são as pessoas que cuidam, né, são os pastores de ovelhas e outros animais. Já nas cordilheiras do Himalaia, é comum que homens e mulheres utilizem vestimentos feitos com pele de animais para amenizar as baixas temperaturas, né, na cordilheira. Divisão regional. Então, a regionalização tem como essa ideia de classificar, certo? Regionalizar é classificar, separar, dividir. Então, essa regionalização aí que vocês estão vendo, essas 6 regiões da Ásia, está com critério mais físico, certo? Naturais. E é interessante que essas 6 regiões, elas possuem características incomuns, diferentes, certo? Então vamos lá conhecer cada uma delas. Ásia Setentrional, localização, localiza-se na zona glacial e ártica, abrange a Rússia Oriental, o único país. Aspectos físicos, clima, apresenta clima polar e subpolar, inverno rigoroso e até menos 50 graus Celsius. Vegetação, a taiga, né, que são as coníferas, e é explorada para a obtenção de madeira e celulose. E a tundra. A hidrografia, que é os rios, né, o Obi, o Yenisei e o Lena, são utilizados para a produção de energia elétrica, mesmo, né, que boa parte do ano eles permaneçam congelados. Relevo, planície da Sibéria e Planalto Siberiano, Monte Colima. Economia, agropecuária, produção de cereais, linho, soja, beterraba e girassol, ovinos e rena. Sibéria, rica em recursos minerais, carvão, minério de ferro, petróleo e gás natural. Região do rio Ob, uma das maiores ricas em petróleo do planeta. A indústria, predomínio de setores produtivos ligados ao processamento de matérias-primas da região, madeireiro, petroquímico e metalúrgico. Essas indústrias se concentram mais em Moscou, na capital. Sudeste Asiático, né, formado tanto por países continentais como insulares. Nós temos a Península da Indochina, cozinha vermelha, a seta, aí mostrando qual é a região da Península Indochina no mapa. Está entre o Golfo de Bengala e o Mar da China Meridional. A Península de Himalaia, onde está a setinha verde indicando, entre o Estreito de Malaca e o Mar da China. E o arquipélago da Insolíndia, né, que é cozinha laranja aí, do Oceano Índico ao Oceano Pacífico, área com grande incidência de vulcões. Aspectos físicos, nós temos aí relevo, baixos planaltos e planícies, presença de formações montanhosas sobretudo na Indonésia, grande ocorrência de vulcões. Clima, equatorial e tropical, predomina na região. Vegetação, floresta equatorial e tropical. Alguns países do Sudeste Asiático, como Malásia, Singapura, Tailândia e Indonésia, apresentam grande crescimento econômico desde a década de 90, impulsionado pela expansão das transnacionais japonesas e estadunidenses. Ásia Central, localiza-se leste do Mar Cáspio, composta por 5 países: Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão e Quirguistão. Aspectos físicos, relevo, planícies e planalto no leste, montanhas na divisa com o Oriente Médio, Irã e Afeganistão. A vegetação, estepes e desérticos. Clima, seco e semiárido. A Ásia Central é marcada por grandes conflitos entre etnias, né? A intolerância. Esses conflitos favorecem o surgimento de economias e estruturas sociais precárias.
Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região que envolve países do oeste da Ásia e parte asiática do Egito. Grande parte dessa região é banhada pelo Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo, Golfo Pérsico, Mar Negro e Mar Cáspio. A maior parte da população dessa região é formada por árabes, muçulmanos. Né? Aspectos físicos. Relevo é formado por planaltos, conjuntos montanhosos de até 4.000 metros de altitude, destaque para os montes Zagros e Elbrus. Clima. O clima do tipo árido e semiárido, temperado e mediterrâneo. Grande incidência de áreas desérticas. Vegetação. Composta por plantas do tipo xerófilas, vegetais resistentes à falta de água, vegetação do deserto. Característica também da nossa vegetação, a caatinga aqui, né? No semiárido nordestino. Vegetação de montanha, esteio, pradarias, vegetação mediterrânea. A hidrografia, nós temos rios intermitentes e temporais, rios que boa parte do ano eles secam, né? Tigre, Iraque, Síria e Turquia. Rio Eufrates, Iraque, Síria e Rio Jordão, Israel, Jordânia. Ásia Meridional. Essa é uma das regiões mais pobres do mundo. São altos níveis de pobreza e subnutrição nessa parte da Ásia. Apenas a Índia apresenta um certo grau de industrialização. Países que formam a Ásia Meridional: Índia, Butão, Bangladesh, Paquistão, Nepal, Sri Lanka e Myanmar. Também ele é conhecido na Ásia como subcontinente indiano, porque a Índia é o país que concentra o maior número de terras, né? Maior extensão de terras nessa Ásia Meridional. Aspectos físicos. É repleto de hidrobamentos modernos e elevados planaltos que compõem parte do maior conjunto montanhoso do planeta, a cadeia do Himalaia, né? O sistema de Himalaia apresenta aproximadamente 40 montanhas com altitude acima de 7.500 metros, dentre as quais se destaca o Everest, situado entre a China e o Nepal, ponto culminante do globo, com 8.882 metros. Na porção meridional do Himalaia estende-se a planície do Indo-Gangetica, né? Indo-Gangetica, de formação recente. Mais ao sul, planalto do Decca, de formação antiga e cristalina. A hidrografia destaca os rios Brahmaputra, Ganges, Rio Sagrado da Índia e o Indo na Índia. A vegetação diversificada devido ao clima. Floresta de conífera próxima ao Himalaia e floresta densa na região de clima de monções. Clima equatorial, tropical úmido, frio de montanha, tropical seco e deserto. Extremo Oriente, chamado também de Ásia Oriental, localiza-se ao leste do continente asiático, formado pela China, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Taiwan, Hong Kong, Mongólia e Macau. Lá ocorrem as instabilidades sísmicas, né? Porque está localizado no Círculo de Fogo do Pacífico. Né? Aspectos físicos. Clima subtropical e temperado no Japão e na Península da Coreia. Frio de montanha, deserto equatorial na China. Árido e semiárido na Mongólia. Vegetação: floresta temperada ou de coníferas, áreas de clima subtropical e temperado, xerófitas e deserto na Mongólia e floresta equatorial no sudeste da China. Relevo: nós temos o Planalto da Mongólia e o Planalto do Tibete. Rios: Rio Azul e Rio Amarelo. Bom, gente, a nossa aula se encerra por aqui. Obrigado e até a próxima.